E aí, pessoal, aqui nós estamos na parte 3 aqui do nossa Pokédex e hoje a gente já vai começar a mexer com o estado, né? Vamos botar a mão na massa propriamente dita. A primeira hooks que a gente vai trabalhar é o use state e vocês vão ver que esse projeto aqui ele vai começar simples e a gente vai criar problemas propositalmente e resolvê-los logo na sequência, certo? Então, bora lá? Abrindo o nosso VS Code aqui então, partindo da onde a gente terminou, né? Só lembrando, nós removemos os arquivos de CSS e tudo mais. Vamos iniciar a nossa aplicação. Vamos aqui abrir o nosso terminal do VS Code e podemos dar um yarn start aqui dentro. Quando a gente startar, vai surgir uma tela branca e provavelmente com só um arquivo lá vai estar tudo não estilizado. Não, deu até um errozinho aqui, vamos arrumá-lo. O que aconteceu? Quando a gente removeu os arquivos, a gente não removeu as dependências que eles tinham inclusos, né? Por exemplo, o app.css é um arquivo que não existe mais e ele ainda está mostrando que ele é uma dependência do projeto. Então, e o index.tsx também. Vamos fazer a remoção do index.css daqui. E eu acho que isso aqui já foi o suficiente para a nossa aplicação compilar. Certo? Opa. Vamos usar um Ctrl Z aqui. E beleza. Talvez possa ser necessário a gente ter que fazer um restart na nossa aplicação, mas não precisou. E ela está toda estranha assim porque propositalmente a gente removeu todos os CSS dela. Certo? Mas como esse código do app.tsx a gente não vai usar, não tem problema. Bom, vamos começar aqui a fazer um pequeno refactorzinho na nossa aplicação. E para quem não sabe, refactor é o ato da gente pegar um código que já funciona e melhorar ele, né? Deixar melhor. Aqui a gente vai usar o React funcional, né? Componentes funcionais, 100% funcional, utilizando hooks. E a gente tem um vídeo para isso na nossa playlist sobre hooks, onde você vai conseguir saber a diferença entre o que é um componente de classe e o que é um componente funcional. Vamos lá então, vou criar aqui o primeiro com vocês, depois a gente instala um snippetzinhos para facilitar a nossa vida. Então, primeiramente a gente declara uma variável e vamos chamar o nome do nosso arquivo. É uma boa prática que a gente declare o nome dela como o nome do app, né? O nome que está setado no arquivo aqui. Então, vamos chamar ela de app, que como nós estamos usando TypeScript, vamos definir a nossa interface. Então, nós vamos falar que ela é do tipo react.fc e, por curiosidade, fc vem de Functional Component, certo? E vamos falar que esse app aqui, então, por ser uma função, ele vai receber uma funçãozinha e vai fazer o return de alguma coisa aqui pra gente. Por enquanto, a gente não vai retornar nada demais nele, né? Vamos retornar aqui olá, que seja. Vamos abrir o nosso browser e ver se ele funcionou. Então, tá ok, podemos seguir. Falando um pouquinho de boas práticas, lembra que eu comentei que no app.tsx é legal que a gente coloque tudo que for definição de global da nossa aplicação? Então, por enquanto, nós não temos providers, não temos nada demais. Então, esse arquivo aqui ele vai ficar, entre aspas, vazio. Mas a gente vai crescendo ele conforme a aplicação for aumentando. Vamos começar a organizar ela também na forma de domínios, né? Então, primeiramente, eu separei aqui um material para a gente usar de inspiração. Não que a gente precise fazer igual, mas eu achei essa interface aqui, eu acho que é legal a gente poder se inspirar nela para a gente brincar com a nossa Pokédex, né? Então, primeiramente, a gente vai fazer uma listagem e depois a exibição de um Pokémon propriamente dito. Certo? Seguindo aqui, então, vamos lá. Eu vou criar aqui... Bom, pensando em domínios, a gente tem a domínio de... É tudo Pokémons, né? Mas vamos criar aqui a página de Pokédex. Então, Pokédex. Aqui, criou um domínio. E eu gosto de fazer essa estrutura de pastas que eu acho que fica escalável. Então, vou criar aqui um page.tsx, criar um arquivo. Vamos ser mais direto ao ponto, né? Vamos chamar ele de pokédex.tsx, melhor ainda. E aqui a gente tem que replicar essa interface aqui novamente. Só que para a gente não ter que ficar fazendo toda hora escrevendo esse código, né? Então, const pokédex do tipo react.fc, importa o react, faz tudo manual. Tem um snippet que a gente pode instalar aqui na loja de React, que é esse React Snippets. A gente vai deixar na descrição do vídeo aqui para vocês poderem fazer o download deles. E automaticamente, quando ele identifica que o seu VS Code está usando uma extensão .tsx e você tem essa extensão instalada, se você digitar RC, ele vai te dar vários autocompletes aqui, de boilerplates que a gente pode utilizar para fazer os nossos components.
Então, eu vou usar o RC clássico, que é o funcional. E aqui, olha que legal, ele já gerou para a gente toda a nossa interface. Olha que bacana. Então, ele gerou o import do React, ele mapeou a nossa interface, porque ele identificou que é um TypeScript, criou a nossa variável e deu exports dela. Particularmente, eu gosto de colocar um exports aqui também e eu evito usar um pouco o export default nas minhas aplicações. Mas nada impede você de fazer isso, certo? Então, aqui vamos testar e vamos chamar ela de Pokédex. Vamos ver o que acontece. E voltando aqui no nosso localhost 3000, deu um errinho. Bom, provavelmente é porque a gente excluiu alguma coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um restart da nossa aplicação, porque não existe não existe um problema que um restart bem dado não resolva, né? Ó, já voltou a funcionar. Então, se você está com problemas na sua aplicação e não sabe o que está acontecendo, tenta fazer o restart dela. Existe a grande chance de verdade mesmo da sua aplicação voltar a funcionar. Beleza, a gente deu o restart aqui, mas espera aí. Você falou que a gente era para aparecer Pokédex, mas está aparecendo Olá. Por que será? Porque aqui no nosso TSX, ó, a gente está, entre aspas, mocado esse Olá como retorno. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai falar que o nosso app TSX vai retornar um React Fragment, né, que ele é só um agrupador de código. E aqui a gente vai instanciar a nossa Pokédex. Ó, pode ver que ele até já identificou o nosso import. Vou falar para ele importar aqui. E vamos ver o que acontece agora. Voltando para o nosso código, ó, renderizou o Pokédex aqui na lateral também. Então, acho que a gente já está ok para iniciar. Vamos lá, colocar um H1 para ficar um pouquinho mais bonitinho. Então, aqui vai ser a nossa Pokédex H1, vai estar bem grandão. E aqui a gente vai começar a mexer com o use state, certo? Então, primeiramente, se a gente olhar nessa tela do nosso exemplo, podemos ver que a gente tem dois tipos de estados aqui, que se a gente olhar por cima a gente consegue gerenciar, que é o Pokémon selecionado, certo? E a listagem de Pokémons. Pera aí, não entendi. Veja bem, para a gente conseguir exibir uma lista de Pokémons, a gente precisa ter esses Pokémons guardados em algum lugar. E para a gente poder mostrar um Pokémon selecionado, a gente também precisa mostrar ele em algum lugar, né? Eu não consigo simplesmente exibir eles do nada. E quando a gente identifica esse tipo de coisa, né? Eu preciso guardar em algum lugar para exibir posteriormente, é um sinal de que a gente precisa guardar isso num estado, em algum lugar da aplicação. E é aí que a gente começa com o nosso use state. Se você quiser ver uma visão mais teórica do use state, dá uma olhadinha aqui no link que vai aparecer aqui, que a gente tem uma aula teórica só sobre como o use state funciona bem profundo. Então, se você tiver curiosidade, acessa lá. Se não, pode seguir por aqui mesmo que você vai entender tudo também. Vamos declarar o nosso primeiro use state aqui para a gente testar. Então, vamos lá. Const, eu vou chamar ele de Pokémon, que vai receber um use state. E abre e fecha parênteses. Ponto e vírgula opcional, depende das configurações do seu projeto. Primeira coisa que a gente faz aqui é que a gente percebeu que esse carinha aqui está dando erro. Ó. Cannot find use state. Por quê? Porque a gente tem que fazer o import dele primeiramente. Ó. Então, vou adicionar aqui ó, o import e ele importou aqui em cima para mim. Logo já sumiu o errinho. E por padrão do React, a gente usa sempre essa sintaxe com colchetes. Então, o primeiro valor é o get, né, o valor que vai estar dentro da variável, que a gente usa para fazer a leitura. E o segundo valor é a função que a gente vai usar para fazer a modificação do estado dessa variável que está aqui. Então, se a gente fosse fazer um paralelo, que é muito comum na indústria hoje, um é o get e outro é o set, né? O getters e setters. Então, esse da esquerda a gente utiliza para fazer a leitura dos dados e o da direita a gente utiliza para fazer a modificação deles. E aqui dentro do use state tem o parênteses e dentro do parênteses a gente passa qual que vai ser o estado inicial desse Pokémon. Bom, o que seria esse estado inicial? A gente tem que sempre pensar assim, quando esse componente for instanciado ou quando a aplicação iniciar, qual que vai ser o primeiro valor a ser exibido na tela? Nesse caso aqui, bom, vamos trocar o nome para ficar mais claro, vamos chamar de Pokémons no plural, porque a gente vai tratar de toda essa listagem de Pokémons. Então,
Esse Pokémons aqui, vamos lá. Bom, quando eu iniciar a minha aplicação, eu não vou ter nenhum. Por quê? Porque eu vou ter que buscar eles em algum lugar, né? Então, vamos começar com ele vazio, certo? E aqui dentro, a gente coloca as nossas interfaces, que como a gente está usando script, TypeScript, é bem legal a gente estar sempre com as interfaces mapeadas. A gente vai fazer esse mapeamento aqui daqui a pouco, tá? Por enquanto, vamos deixar assim. Certo? E como a gente está entendendo o que é o useState, vamos começar simples e a gente já evolui esse código na sequência. Bom, vamos lá então e vamos criar um outro useState. Usando aqueles snippets, a gente consegue gerar isso daqui bem rápido. Vamos chamar ele de Selected Pokémon. E veja bem que o type aqui, que é do TypeScript, já até veio automático para mim. Vamos falar que esse cara aqui é de um tipo string, para a gente começar, depois a gente evolui. E ele pode ser string ou undefined, né? Esse símbolozinho aqui significa ou. Então, vou colocar uma stringzinha vazia e beleza. Aqui, só para a gente tipar esse cara também, por enquanto eu vou falar que ele é do tipo string. Que ele deu um errinho aqui, falando, o argumento ele não é compatível um com o outro. Por quê? Porque eu tenho que falar que isso aqui é um array de strings, né? E agora está tudo certo. Se eu salvar a minha aplicação, vocês vão ver que não aconteceu absolutamente nada. Pronto, deixa eu dar um F5 aqui pra gente. Aí, não aconteceu absolutamente nada, porque a gente não está usando nenhuma das nossas variáveis. Então, vamos começar a brincar. Vou criar aqui um H2 qualquer e vou chamar de Pokémon selecionado. 2 pontos. E aqui a primeira coisinha, olha que legal. Quando a gente usa chaves, a gente está meio que dizendo assim para o React. Insere alguma coisa aqui, pode ser uma variável, pode ser uma chamada de método, mas vai ter algum tipo de código sendo injetado aqui no meio dessas duas chaves. E eu quero que apareça o Pokémon selecionado aqui dentro. Então vamos lembrar rapidinho, a variável da esquerda é a que guarda o estado de qualquer coisa que a gente quiser, pode ser uma string, uma booleana, enfim, arrays, um objeto complexo, whatever que seja. E o da direita modifica esse estado. Certo? Então, vou colocar aqui, Pokémon selecionado, Selected Pokémon. Vamos ver o que acontece? Salvando aqui, voltando para a nossa aplicação. Olha, não mostrou nada. Por quê? Porque a gente definiu que o estado da nossa aplicação inicial era uma string vazia. Mas olha que legal, se a gente definir assim que o estado inicial dela vai ser um Pikachu, quando a gente dá Ctrl S e voltar, olha que legal que aconteceu. Então, o nosso Pokémon selecionado mostrou-se ser um Pikachu. Por quê? Porque a aplicação iniciou, como é a primeira vez que ele está renderizando, ele vai pegar o valor que está dentro do parênteses aqui. E aqui, claro, a gente pode usar valores que vêm de variáveis, que são repassadas pelo componente, a gente pode passar qualquer valor que a gente quiser, desde que respeite as interfaces, né? No caso aqui, string com string, eles dão match e está tudo certo. Então, vamos deixar o valor default por enquanto e vamos simular aqui uma lista fake, né? Vou criar um outro arquivinho aqui em cima, só para ficar mais fácil a gente organizar. E vou chamar de Pokémons Array. Certo? E isso daqui, só para a gente mapear a nossa interface, vai ser do tipo string, um array de strings, né? Então, vamos lá colocar alguns Pokémons aqui para a gente brincar. Vamos colocar o clássico do Pikachu. Vamos colocar também um Ditto. E o meu favorito, um Metapod. Beleza? Então, o que a gente fez aqui? A gente tem um array com 3 Pokémons. Isso daqui é o que a gente chama de dados mocados, que são dados que eles não vêm de lugar nenhum, né? Eles estão fixos na aplicação e normalmente a gente usa para fazer testes, alguma coisa do tipo. Olha que legal. Eu vou falar que o meu estado da minha listagem de Pokémons, que é o valor inicial, o valor default dele, que atualmente está um array vazio, ele vai ser um array de strings, que nada mais é o array contendo os nossos 3 Pokémons. Olha que legal. Claro, obviamente isso daqui não vai acontecer nada, né? Porque a gente não está fazendo nada com essa variável. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, que é uma coisinha que normalmente a gente acaba errando aqui Acaba errando não, mas acaba cometendo e às vezes a gente não sabe o que fez de errado. Se eu colocar Pokémons dentro de uma chave assim, direto, considerando que esse cara é um array, será que ela vai funcionar? Vamos ver. Salvei, voltei para minha tela e funcionou. Beleza, com o array a gente não tem problema. Apesar de não ficar muito bom, ele vai funcionar direitinho.
Só que se isso daqui fosse um objeto, ó, vou só mostrar um exemplo para vocês. Vamos falar que esse cara aqui pode ser qualquer coisa, só para a gente testar. Então, ó, vem para cá, vamos tirar essa interfacezinha aqui por enquanto, e a gente já volta no que estava antes. Certo? E vou falar que esse cara aqui é um objetão, contendo um name e qualquer coisinha aqui. No momento que eu salvo, aí ele vai reclamar da nossa interface, né? Então, só colocar N só para mostrar para vocês. Ó, no momento que eu coloco um objeto, ele vai dar um erro aqui pra gente. Eu estou mostrando isso de propósito, porque é uma coisa muito comum que a gente faz quando a gente trabalha com useState, e às vezes é difícil a gente perceber assim no primeiro momento. Então, o que ele vai falar? Ó, objeto não é um filho válido aqui para o React Child. Né? Então, ele encontrou um objeto com as chaves de name e ele esperava renderizar uma coleção de children. Né? Tipo, ele falou, ó, usa um array, alguma coisa assim, mas o objeto não rola para mim. Então, é uma coisinha legal da gente prestar atenção que quando a gente tenta renderizar um objeto direto, ele não funciona, não vai dar certo, o React vai quebrar. Então, se acontecer isso com vocês, vocês já sabem o que é. Vamos dar Ctrl Z aqui e voltar no que estava anteriormente. Então, vamos fazer aqui, ó, Pokémons, né, no plural. Então, vamos mandar renderizar esse carinha aqui mais uma vez para a gente ver isso aqui funcionando. Então, nossos Pokémons arrays estão aqui. Se a gente salvar e voltar para cá, ó, Pikachu, Ditto e Metapod. Certo? Então, vamos colocar mais um só para garantir que isso daqui está funcionando. E vamos chamar ele de Magikarp. Ó, então, tá vindo os 4 aqui. E belezinha. Tá vindo com o nosso valor inicial e tudo mais. Aqui, nós vamos aprender a nossa primeira manha do React, que é o jeito que ele funciona para a gente renderizar uma lista de alguma coisa e também é um jeito muito fácil. Se a gente quiser, por exemplo, fazer um botão para cada um desses Pokémons aqui, para quando a gente clicar nesse botão, a gente trocar o Pokémon selecionado. Como que a gente pode fazer isso? Bom, tem 2 jeitos. O jeito, entre aspas, errado de fazer a coisa, que seria a gente criar 4 botões, né, com Pikachu, depois Ditto, depois o Pikachu, Ditto, Metapod e Magikarp, um atrás do outro, o que funcionaria, mas vocês têm que concordar comigo que talvez não seja a melhor das soluções, né? Mas isso daria certo. E o jeito mais correto de ser feito é que a gente precisaria fazer um loop entre um array, né, numa lista, e a partir desse loop a gente renderizar todos o que a gente quiser. E aqui que entra um segredinho do React, que na verdade não é segredinho coisa nenhuma, né? Mas é o jeito da gente fazer loop e provavelmente vocês vão usar isso muito na execução de vocês. Vamos lá. Então, o que a gente faz aqui? Ó? A gente sabe que o Pokémons, né, por causa que a gente usa o TypeScript, é um array. Então, todo que é array aqui no React, a gente consegue usar uma funçãozinha chamada .map. E o que o .map faz? Ele transforma um objeto em alguma outra coisa. Simples assim. Então, por exemplo, ele transforma o que tem ali no que a gente quiser. Pô, João, não ficou muito bom essa explicação, né? Vamos ver na prática. Então, ó, quando eu passo map, o map nada mais é que uma função, e se a gente olhar na documentação dele, ele recebe 2 coisas, ó, o valor e depois o índice do array que a gente está usando. Nesse caso aqui, a gente só vai precisar passar o valor. E olha que legal. A gente retorna obrigatoriamente uma função aqui dentro do nosso .map. Então, primeiramente é um array vaziozinho, passando alguma coisa aqui. Ó, vamos começar simples, vou passar oi. Então, no momento que eu passei oi, o que vai acontecer? Ele vai renderizar 3 ois aqui na tela para a gente. Por quê? Porque é a quantidade que a gente tem dentro do nosso Pokémons Array. Certo? Tanto que se a gente passar aqui, por exemplo, ó, Pokémon agora, o que vai acontecer? Esse Pokémon, ó, ele vai identificar aquilo daqui do tipo string. E como que ele identifica isso? Porque o TypeScript automaticamente ele consegue perceber, bom, se Pokémons no plural, que é uma lista de arrays, o valor unitário, né, ou seja, cada uma daquela lista será esse carinha exibido. Então, o que a gente pode fazer? Assim, ó. Olha que prático que é fazer um loopzinho. Olha que legal, temos o Pikachu, o Ditto e o Metapod aqui dentro. Vamos só limpar esses outros aqui.
remover para cá. E vamos ver como é que ficou. Olha que legal, Pikachu, Ditto e Metapod. Certo? Não estava aparecendo o Magikarp ainda, porque ele estava no auto reload no hot reload do React, tá? Se você estiver mudando alguma coisa e perceber que seu estado não está atualizando, é legal você apertar um F5, né, dar um refreshzinho aqui, que provavelmente ele vai funcionar, tá? Então, beleza, ó, temos os nossos Pokémon sendo listados e o Pokémon selecionado Pikachu. Só que o Pokémon selecionado, ele ainda está mocado, esse estado aqui, ele está mocadaço, né? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos falar que quando iniciar a aplicação ele vai começar como undefined, ó, já não tem Pokémon selecionado, né? E agora sim a gente vai implementar, o que a gente já está fazendo aqui é fazendo o trabalho de exibir estado. Agora a gente vai começar a modificar esse estado. E olha que simples que fica. Então, como eu disse, só relembrando, a gente sempre tem um get e sempre tem um setter, né? Quando a gente usa o useState. Então, olha que legal. Eu vou falar aqui, ó, que esse cara atualmente está retornando um P, uma tag de parágrafo, né? Vamos trocar isso daqui para uma tag de botão. E vamos falar aqui, ó, que vamos chamar o evento de onClick do próprio React. E quando eu clicar nesse botão, o que vai acontecer? Eu quero pegar eu quero chamar minha função de setSelected de Pokémon, que vai mudar o Pokémon selecionado, e eu vou passar o Pokémon que está dentro do nosso map. Olha que legal. Então, ó, vamos recapitular. Eu vou fazer uma lista, eu tenho uma lista de 4 Pokémons. Eu vou passar um por um deles. Para cada um desses Pokémons, eu vou retornar o nome deles dentro de um button. E cada button desse vai ter o evento de clique nele, que quando for clicado, ele vai trocar o estado do Pokémon selecionado para o Pokémon que está dentro do botão. Vamos ver se isso daqui funciona na prática? Então, vamos voltar aqui na nossa aplicação, ó. Não tenho nenhum Pokémon selecionado. E se eu clicar no Pikachu, o Pikachu fica selecionado. No Ditto, o Ditto selecionado. O Metapod selecionado e o Magikarp selecionado. Pode parecer simples, mas basicamente a gente conseguiu resolver a nossa aplicação, que a gente quer fazer isso aqui, cara, em pouquíssimas linhas de código. Tirando a parte de estilização, né, que não está nem um pouco parecido com esse daqui, que a gente não mexeu nisso ainda, mas vocês têm que concordar comigo que a gente tem uma listagem de Pokémons, apesar de estar mocada, temos uma listagem, e temos também o Pokémon selecionado para ser exibido depois. E a gente fez entre aspas, a estrutura que precisa para isso acontecer com 3 linhas de código, basicamente, né? 3, 4 linhas de código a gente tem a estrutura para isso daqui existir. Bacana, né? Umas coisinhas legais da gente falar de estado, né? Da gente continuar, a gente pode ter quantos use states nós quisermos na nossa aplicação, na nosso componente, melhor dizendo. Então pode ter states do tipo string, states do tipo booleanos, states do tipo, enfim, quantos a gente quiser. É bom a gente ter alguns parâmetros, né? Por exemplo, se a gente tem muito use states dentro de um mesmo componente, talvez seja um sinal de que a gente precisa dar uma refatorada nele e dar uma quebrada, mas isso é tópico para outro vídeo, certo? Por enquanto a gente mantém no simples. E é isso. Bom, acho que mais uma melhoria que a gente pode fazer aqui, para ficar bem legal e a gente poder encerrar esse vídeo, é só usar um ternáriozinho, que é uma técnica super simples, né? Que é fazer um if de forma simplificada, que é uma boa prática aqui no nosso React, certo? Então, ó, vocês concordam comigo que o select de Pokémon ele pode ser string ou undefined, né? Porque a gente definiu isso daqui por aqui. Então, a gente consegue usar um valor de ternário para fazer o seguinte, ó. Se existir Pokémon, a gente coloca o selected Pokémon. Se não existir Pokémon, a gente fala nenhum Pokémon selecionado. Vamos ver se isso daqui vai funcionar. Olha que legal, tenho o Magikarp selecionado, vou dar um F5 aqui para atualizar meu estado e nenhum Pokémon selecionado. Por quê? Porque ele viu que não tem esse variável undefined e ele cai no nosso ternáriozinho aqui do lateral. A partir do momento que eu seleciono, ele faz a re-renderização da tela e vai cair aqui no select de Pokémon. Claro que isso daqui a gente pode usar uma interface um pouquinho mais simples, né? O Pokémon selecionado ou nenhum Pokémon selecionado. Assim a gente consegue até economizar e colocar um atalhozinho. Olha que legal. Então, Metapod, vamos dar um F5 aqui para atualizar. Nenhum Pokémon selecionado e vem para cá. Por quê?
Se esse valor tiver undefined, ele cai aqui no nosso que a gente pode chamar de fallback. Se não, ele mostra o Pokémon selecionado na aplicação. Bom, acho que a gente consegue encerrar o nosso useState inicial aqui. Espero que tenha sido útil para vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham visto o valor e como que é fácil a gente trabalhar com estados, né, na nossa aplicação. Fiquem aí para a próxima aula, a gente vai ver os próximos hooks de useEffect para podermos pegar esses valores de algum lugar, né, é das utilidades do useEffect, e depois a gente vai deixar a nossa aplicação propositalmente, entre aspas, ruim, para refatorá-la usando o useContext, e vocês vão ver como vai ficar legal isso daqui. Certinho? Bom, é isso aí então. Até a próxima. Tchau, tchau.